programa Vivência. E hoje a gente está recebendo a primeira convidada que vai estrear a programação do mês de visibilidade bissexual. Para quem não sabe, setembro é o mês da visibilidade sexual e é celebrado o dia Da visibilidade bissexual. sexual. Tá, então vamos. Para quem não sabe, setembro é o mês da visibilidade bissexual e é celebrado no dia 23. E aqui são movimentação de pessoas sexuais. E entre essas movimentações, uma das ações é a ocupação aqui do programa, que tem uma programação especial em setembro, como a Tiela falou. Ah, desculpa. É, Você falar mais coisa, né? eu ia? Do mês da visibilidade lésbica. Da visibilidade lésbica. Ah, é, tá. Uma fala melhor. Posso Claro. regravar minha parte? Eu escrevi melhor do que eu falei. Vamos aí. Desculpa, Matuque. Tudo hoje bem, a gente vai. tá- Agora Vamos começar. sintonizar. essa Agora porra. vai. Vamos começar do começo. Vamos lá. Tá começando agora mais um programa Vivências. E aqui quem tá falando é a Tchela. E aqui é Lorenz. E hoje a gente tá recebendo a primeira convidada que vai estrear essa programação do mês da visibilidade bissexual. Pra quem não sabe, em setembro é comemorado a visibilidade sexual. E é no dia 20... Ai, cara. Ela É não porque quer tem falar muito o bi, né? Tem muito bi em visibilidade. É, real, visibilidade. Volta do começo, então. Vai. 1, 2, 3. Nossa, foi mal. Agora, mais um programa Vivências aqui na Rádio Fiscar. Aqui quem tá falando é a Tchela. E aqui é Lorenz. E hoje a gente vai receber uma convidada que vai estrear a nossa programação do mês da visibilidade bissexual. Para quem não sabe, é em setembro que é comemorado e o dia da visibilidade bissexual é no dia 23. E aqui em São Carlos está rolando uma movimentação de pessoas bissexuais para discutir questões ligadas a essa orientação tão marginalizada. E entre essas ações, a ocupação do nosso programa. Ponto. Eu não sei. É, o programa ele só vai no ar em setembro, dia 4. Vai ser É. dia 4. Fala, tipo, É, eu acho que você pode amanhã... falar. Que Porque é vai no ter, dia 5, não é? vai ter evento ainda em setembro sobre a visibilidade É. lésbica. Você pode falar, no mês de agosto. Tá, visibilidade só lésbica. falo isso. já É, era. meio formalzinho. E agora, no dia E que 5. dia é o dia da visibilidade lésbica? Dia 29. É? É melhor 29. checar. É 29. Nossa, é 29. Mas aí acho que você fala que rolou, tipo, vão rolar uma série de espaços. Anotou? Ah, eu anotei só as que estão por vir no Aí. programa. Bom, vamos Ah, voltar. entendi. Vamos Deixa eu só voltar? conferir. Coloca aí, de Eu tava tentando, você falou tem certeza. Tá na dúvida, então confere. Matou que você tá com paciência. É 29, vai, 29, 29. Então, Vai. vamos lá. Em agosto foi comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica, no dia 29. E várias ações aconteceram aqui na UFSCar. E ainda estão acontecendo. Inclusive, amanhã vai ter uma roda de conversa aqui no Campo São Carlos sobre LGBTfobia, resistência e empoderamento. No auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESH, no AT2, na área sul das... Pode continuar dessa parte? Só falta o horário. Começa às 6 e vai até às 9. Na próxima terça, no dia 12, tem outra roda de conversa. Na próxima terça, vai rolar mais uma roda de conversa. No dia 12, Onda de Conservadora e Grupos Subalternizados. Também no auditório do Centro de... Gata, que é o copo da água.
Pode usar a sigla agora, que você já falou o nome inteiro da bom. primeira vez. Da segunda mesa. Na próxima terça, dia 12, vai rolar a roda de conversa Onda Conservadora e Grupos Subalternizados, também no auditório do SESC, no T2, na área sul, também entre 6 e 9 horas da noite. Várias ações aconteceram em todos os campi, Sorocaba, Lagoa do Sino, Araras e São Carlos. E agora a gente volta aqui para falar mais sobre visibilidade bissexual com a nossa convidada, Lohane Oliveira. Bem-vinda, Oi, Lohane. querida! Olá. A Lohane é geminiana e atualmente está cursando Ciências Sociais aqui na UFSCar, né? Nossa, Você quer falar um pouquinho mais de você aí? Você vê o determinismo, né, astrológico É. de curso, assim, é o que diz tudo sobre mim. Eu sou Lohane, 2 anos, estou no 4º ano, Ciências Sociais. Não, no 4º ano, assim, na UFSCar, né? Isso não quer dizer o 4º ano do curso, mas estamos aí. E eu trabalho no Cine UFSCar, que inclusive, se tudo der certo, vai ter... Será que eu posso? Pode Pode vamos. voltar. Ah, tipo, fala de novo Tá. que você tá botando Minha. no Cine. Dá pra você puxar aí. Eu curso Ciências Sociais, né? Tô no 4º ano e trabalho como bolsista de produção no Cine UFSCar. Massa. Da hora. Então, Lohane, pensando até nesse seu trabalho, que você curte bastante audiovisual, né? Tá lá nesse espaço do Cine. E, bom, já que a gente tá falando de visibilidade bissexual... Nossa, meu Deus. Matou aqui. Eu vou te pagar uma cerveja um dia. Ó, a gente vai falar da visibilidade agora, né? Isso, você começou super bem. Eu sei. Tá. Você, então, que eu já tá. falei muito. Acho que. Tá, peraí. Inclusive, tipo, já que você tá falando que você trabalha no Cine e tal, a gente tem uma noção que você contou um pouco pra gente que você é bastante ligada ao audiovisual, né? Sim. Inclusive, você chegou a comentar que o cinema teve uma importância de uma representatividade para essa construção da descoberta, né? Da sua sexualidade mesmo, né? Você quer contar um pouquinho pra gente como que é Sim. essa questão? Realmente, o cinema sempre foi uma coisa muito presente, muito marcante na minha vida, né? Eu trabalhei com cinema e vídeo há alguns anos. E tem a história, né? Engraçada. Acho que essa percepção, assim, da minha sexualidade em um primeiro momento, de um interesse por garotas, ainda que não se desse pessoas conhecidas, mas rolou uma coisa de personagens de filmes, né? Uhum. Então, de olhar pra personagens femininas e pensar, nossa, que pessoa massa, talvez, né? Eu me interesse por garotas também. E isso aconteceu a primeira vez, assim, que eu me lembro, foi com a Drew Barrymore em As Panteras. Ao que parece, não só eu. Sim, Não é sim. mesmo, Tchela? Pior que coincidiu bem. Comigo também foi. Bem essa história. A Drew Barrymore, aliciadora de mocinhas, então. Pra você ver como Isso. são as coisas. Eu já era um brincadeira, pouquinho né? mais velha, né, eu acho. Eu era bem menina, assim. E aí, então, a Drew começou a Drew. Meu super amiga. A personagem começou a despertar em você essa noção de que talvez você gostaria também, que você tenha uma atração Sim. por mulheres. E aí, pra você entender isso daí pra frente, pô, como é que foi? Então, não passou um tempo, assim, né? Esse vácuo, assim, entre perceber e, de fato, viver a minha sexualidade. Então, tinha essa coisa de perceber em personagens, narrativas, na própria literatura, identificação e achar isso muito bacana e tal, Uhum. de me sentir, né, me aproximando desse universo por meio da representação, mas demorou um tempo para que eu, de fato, me relacionasse com uma garota pela primeira vez, né? Ficasse com uma garota, me permitisse ver qualquer coisa. Uhum. E eu acho que nesse sentido também, pensando nessas representatividades, você trouxe para esse primeiro bloco 2 músicas que falam bastante sobre a questão da bissexualidade, né? É. E É.
você quiser falar um pouquinho dessas escolhas, pode falar. Sim, as primeiras 2 músicas eu trouxe, né, muito mais pelo que elas me representaram do que pelo fato de que, sei lá, eu goste delas hoje, né? Fala pra gente quais são elas. Sim, eu trouxe Homens e Mulheres, da Ana Carolina, e Meninos e Meninas, do Legião Urbana, que hoje em dia são músicas que eu falo, realmente, eu era uma adolescente. Mas eu acho que é uma coisa muito legal, né, a gente pensar de que, né, era um cantor e uma cantora muito inseridos nesse universo da cultura pop, né, mainstream, e super reconhecidos, que são pessoas bissexuais e que se colocavam abertamente enquanto bissexuais no próprio trabalho, né. Então isso eu acho bem bacana. E que mesmo assim, até hoje em dia, que são a Ana Carolina e o Legião Urbana estão faz tempo aí, né, rodando. E até hoje muita gente taxa, vamos dizer assim, a Ana Carolina de lésbica e o Renato Russo de gay. Sim. O que demonstra, eu não sei se o pessoal aí que tá escutando sabe, mas as pessoas são bissexuais, como a Raine disse, são abertamente bissexuais. E eu queria que você comentasse, então, essa questão da representatividade e identidade, não só na música, mas assim, nos audiovisuais, na vida. Na vida, né? Não, acho que isso é uma grande questão, assim, porque tem, né, pessoas que realmente passaram a vida inteira falando que eram bissexuais e, né, relações públicas nunca foi uma questão, mas as pessoas realmente têm uma dificuldade de assumir a bissexualidade como uma realidade possível, né? Então, né, você vê a Ana Carolina, que, porra, ela escreveu Homens e Mulheres, né? Tipo, é só isso. E essa coisa também de sempre empurrar, né, pessoas bissexuais pra uma das caixas possíveis, né? Ninguém nunca é bissexual. Então, muitas vezes, ou mulheres bissexuais são entendidas como mulheres heterossexuais, que fetichizam relações entre mulheres, e homens bissexuais como homens gays que não conseguiriam assumir publicamente a sua homossexualidade, logo vocês poderiam, né, se relacionando com mulheres. Mas isso é muito violento, né? Porque é muito violento a gente não poder existir, né, enquanto tal, assim, experienciar a nossa sexualidade e colocar ela enquanto uma parte de quem a gente é, né? Ter isso negado o tempo. Sim, existe muito mito, né, também de que é ser bissexual, né? Quando não se é invisibilizado, é colocado o mito de que você tem que gostar 50% de homens, 50% de mulheres, o que também é uma visão bem binarista. E, aliás, bissexual não é necessariamente binário, né? Eu queria que você compartilhasse o que você entende como sexualidade. Geralmente, hoje em dia, né, as discussões que estão se colocando politicamente em cima dos conceitos, né, falam da bissexualidade não como se atrair por homens e mulheres, né, mas se atrair pelo seu gênero e outro, né, o gênero outro ou outros, né, então uma pluralidade. Com o seu próprio gênero, né? Então, se você é um homem, por exemplo, se atrair por outros homens e por algum outro gênero, não necessariamente uma mulher. Sim, é isso. Isso. E eu perguntei sobre o que... Não, acho que ela fez um gancho só, falando... A gente tinha falado das representatividades. Da dificuldade. Isso, do estereótipo. Isso. Quando não é a invisibilidade, da binaridade. É os mitos. Você ia falar outros mitos. Realmente, assim, uma das coisas, né, que se diz sobre pessoas bissexuais é que elas, para serem consideradas bissexuais, não, que já é difícil você ser entendido enquanto tal. E quando sim, você tem que estar o tempo todo comprovando a sua bissexualidade a partir das suas relações anteriores, né? Então a galera faz a conta, assim, você teve 2 namorados e 2 namoradas, você trepou com pessoas X. Quais gêneros para você se legitimar enquanto uma pessoa bissexual? Quando, na real, a sexualidade ela não é uma coisa estanque, né? A vida inteira da mesma forma, né? Em termos de porcentagem, isso nem existe. Você mede, com que régua você mede a sua afetividade, né? Então, fora os outros estereótipos todos, né? De que quando a gente não é confuso, a gente é promíscuo. Quando a gente não é promíscuo, a gente é vetor de doença. Quando a gente não é vetor de doença, a gente é... Nossa. Então, ou a gente não existe, ou a gente é algum estereótipo ruim. Ou a gente não existe, ou a gente é tudo que não querem que a gente seja, né? Tudo de ruim. Nossa. Faz sentido. Bom, então vamos ouvir um pouquinho dessas representatividades que você trouxe. Com Ana Carolina, Homens e Mulheres. Tem uma participação da Ângela Rorô nessa música.
E Legião Urbana com meninos e meninas. Daqui a pouco a gente tá de volta com o programa Vivências, aqui na Rádio Fiscar. Foi, primeiro bloco fechou. Rolou bem. Esse vídeo vai ser o mais engraçado da... Perdão, a gente viu que hoje... Imagina se... Uhum. Isso é legal, as pessoas gostam de rir da cara dos outros. Tudo bem também. Então tá bom, tudo bem? Vamos repassar rapidão pra gente... Foco. Tá. A gente volta então. Tia, você pode voltar ou você Tá, quer que eu posso volte? voltar. Agora a gente vai entrar no assunto, né? Então, eu posso... Tava falando das questões de 50 e eu vou puxar para sua vivência. Então, coisa e tal. Bom. É mais como você enxerga essa questão do que como você viveu, não é isso que você tá pensando? Mais ou menos isso. Tá. Não, né? beleza. Posso falar em termos mais gerais, assim. Aham. Então tá. Uhum. Então eu posso falar que a gente tá falando da tal, estão ligados a caminho. Tá pra além. Que tá bem. Mas uma coisa que eu quero cuidado é dizer que a monogamia é uma outra coisa. Tá parecendo. Isso é uma coisa que eu pensei também quando eu tava escrevendo o roteiro. Que também existe esse estereótipo, né? Eu acho que tem. Sobre Né? Atrito. Tá quase que. A gente é bissexual disso. Uhum. Pode. Ai, vamos ver como que a gente vai fluindo aí. Você acaba falando sempre mais. Então, por isso eu puxo o bloco, você faz. Não. Você já tá mais por dentro, acho. Vai, manda ver. Tá, eu vou chegar mandando ver e você vai desenrolando aí. Então vamos lá. Sei. As músicas rolaram, tá? Tá. Estamos de volta agora com o programa Vivências aqui na Rádio Fiscar. Você acabou de ouvir Ana Carolina, Homens e Mulheres e Legião Urbana com Meninos e Meninas. A gente está ouvindo a seleção da Lohane Oliveira e aqui é a Rádio Fiscar 95.3. Lembrando que você pode mandar sugestões e qualquer questão lá pra gente na página do Facebook Vivências Rádio Fiscar 95.3. Entra lá e troca uma ideia com a gente, dá uma olhada no que já rolou. E por enquanto a gente volta aqui com a programação especial da visibilidade bissexual com a Lohane. E ela vai compartilhar um pouco com a gente uma questão um pouco mais delicada, que vai além da bissexualidade, que é a não monogamia. Você compartilha um pouco com a gente a percepção sobre a monogamia. Hoje eu me entendo como uma pessoa não monogâmica, né? Então eu construo relações há algum tempo, alguns anos. E quando isso vem junto com a discussão da bissexualidade, né, gera uma série de questões. Eu só queria que você pontuasse melhor para quem está escutando o que seria a não monogamia. A não monogamia, ela pode ser vivida de muitas formas, né? Porque, basicamente, a chave é que não são relações exclusivas, né? Exclusividade afetiva. Então, monogamia seria, então, uma relação fixa, digamos assim, entre pessoas, é isso? A monogamia, ela tá para além, né? Geralmente, quando a gente faz discussões sobre o que é a monogamia, tá para além da exclusividade sexual, né? Ela traz uma série de coisas ali no repertório sobre como a relação se constrói. Mas seria a exclusividade, então.
fato, uma relação de 2 pessoas é uma relação monogâmica. E uma relação não monogâmica, ela pode ter configurações das mais diversas, né? As pessoas falam em poliamor, em relações livres, em relacionamentos abertos, né? Existe um mundo de possibilidades fora do espectro da monogamia. E só para deixar evidente para quem tá escutando, isso não configura traição. Não. Como é que funciona isso daí? Não, porque a gente não tá trabalhando na chave da traição, né? Porque a traição, ela pressupõe um acordo de exclusividade. Uhum. Isso é trair, né? Quando você quebra com um acordo estabelecido entre 2 ou mais pessoas. E aí, no caso da não monogamia, os acordos, eles podem existir, mas eles são outros, né? Eles podem dizer respeito a como você se envolve ou não com outras pessoas, né? Dentro dessas configurações todas, existe... Fica com pessoas em situações específicas, mas não rola de construir envolvimento, de construir múltiplas relações, ou tem uma relação prioritária e relações que são mais secundárias, enfim, existem configurações muitas, e acho que, né, se a gente puder falar em traição, a gente fala em quebra de acordo, mas os acordos são outros, né? Vale dizer também que a não monogamia é possível de ser vivida por todas as pessoas, não necessariamente pessoas sexuais, ou lésbicas, ou gays. Como é que é? Explica pra gente. Eu acho que uma coisa legal, assim, da gente é que a não monogamia, né, partindo da minha experiência, assim, da experiência de pessoas próximas, ela é uma maneira, dentre muitas, né, não a única, de tentar construir relações mais saudáveis, né, e autônomas. Então, na real, é um passo dentro de uma trajetória em direção a construir que sejam curativas, né, e não impositivas e tudo mais. Mas ela não é, né, bissexualidade e não monogamia não são a mesma coisa, não precisam ser, inclusive, um dos estereótipos, né? Que é muito nocivo, é o estereótipo de que pessoas bissexuais são traidoras em potencial, né? Isso existe. Então, não vou me relacionar com uma pessoa bissexual porque ela vai me trair invariavelmente. Isso é um problema, né? E é um problema especialmente para pessoas bissexuais e monogâmicas, porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas é uma possibilidade, né, para qualquer pessoa. Assim. E como é que fica também essa questão de que é associado muitas vezes, criado esse estereótipo também, de que a não monogamia é uma promiscuidade, né? Exatamente. E eu acho que também vai em direção ao mesmo estereótipo em relação às pessoas bis, né? É um combo da destruição, né? Porque realmente, assim, se a gente já é taxada, né, especialmente mulheres, né, bissexuais, que já tem toda uma questão de controle, né, da sexualidade, se você já é taxada como uma pessoa promíscua, né, quando você diz, ok, eu não quero, né, não tenho e não quero ter uma relação exclusiva, eu penso minhas relações de outra forma. Isso vai na conta da ideia da promiscuidade, assim. É muito comum que aconteça e é bem difícil, assim. Série de espaços, você acaba somando um desafio. Dá uma pausa aqui. Tá. Então, o que é que... Você fez uma cara... Fiz uma cara estranha. Falei. É que eu tinha... Ah, tá. Voltei. Entendi. Tá. Mas, então, tem que falar do... Tá. Você fala? Tá, falo. Dá, tá. Não, isso, acho que dá tempo. Eu acho que dá. O que é? Isso. Foi mais ou menos esse gancho que eu tentei fazer. Foi tipo, um desafio. Quebrar com isso, Só que esse discurso. Ai, queria estar gravando agora. Vai, volta. Pode falar. Tá. E uma outra questão é que, assim como é um problema, né, a gente taxar as pessoas bissexuais como promíscuas e não como promíscuas, né, também muitas vezes acontece de dentro da própria comunidade bissexual a gente vê pessoas se utilizando desse argumento, né, falando que, não, então pessoas bissexuais, elas estão contribuindo com a validação desse estereótipo da promiscuidade. Eu acho que isso também é um problema, né? Porque eu acho que, enfim, a gente tá apenas tentando construir relações saudáveis. E afinal de contas, em qualquer tipo de relação, seja monogâmica ou não monogâmica,
O que conta é o respeito e o acordo, né? Uhum. Seja de exclusividade ou não, né? Então, pouco importa se é uma pessoa bissexual ou homossexual, né? Importa o respeito. E pensando nisso tudo, você trouxe então 3 músicas para esse segundo bloco, né, que vão na direção desse tema. E, bom, eu vou falar aqui as músicas para apresentar um pouquinho para quem não conhece. A gente vai ouvir então Doces Bárbaros, que foi um grupo formado pelos cantores brasileiros Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa, lá em 76. E foi formado com o objetivo de fazer uma turnê única, né, que eles fizeram pelo Brasil, em comemoração dos 10 anos de sucesso das carreiras individuais de cada um deles. E eles compuseram 15 músicas exclusivamente para essa turnê, né? E uma delas você escolheu, que é O Seu Amor. E eu achei muito linda, Ela é inclusive. linda. A outra música que a gente vai ouvir é da Marisa Monte, Amar Alguém. A Marisa Monte é uma cantora, compositora, instrumentista e produtora musical do Rio de Janeiro. Para quem Nossa, não conhece, é maravilhosa ela. maravilhosa. E por fim, também mais uma artista maravilhosa, que é a Kátia B, também do Rio de Janeiro, que é cantora, compositora, atriz, bailarina, enfim. E você trouxe uma música dela que é Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode. Se você quiser falar um pouquinho dessas escolhas lindas aí pra gente. Poderosas. Esse foi o bloco mais fácil, né? Porque um dos meus hobbies é fazer playlists no Spotify. Eu tenho uma playlist que chama Amores Possíveis, que é toda sobre Que amores. fofo. Ah, Amores outros. E essas legal. 3 estão lá. então, e essas músicas, assim, pra quem vai ouvir agora, presta atenção nas letras, que são maravilhosas. Faz a chamada. Desculpa, corta. Então vamos de música. Doces Bárbaros, O Seu Amor. Marisa Monte, Amar Alguém. Kátia B, Só Deixe o Meu Coração na Mão de Quem Pode. Você tá no programa Vivências aqui na Rádio Fiscar. Até daqui a pouco. Arrasou. Sobrou Daqui até um a pouco. tempinho nessa. Depois. Pode dar um... Dá pra colocar no comecinho. A cara da antes cara. Eita. Você pode pôr as duas coisas, né? Afinal, a gente vai estar falando... Não, mas acho que deu. Ai, tem uma... Vai rolar essa... Nossa, ficou Como é que ela vai ficou chegar bem nessa mais ou aqui? menos esse link aí. É, A cara Na dele, verdade, eu tinha pensado de já começar fazendo o gancho do sexo, já pensando nas músicas, porque eu achei que essas entendeu? Tem, tipo, tudo a ver, tem muito a ver. Então, tipo, já falar um pouquinho do que pode são começar essas da música. músicas. E aí entra pro assunto, tipo, mais delicado, assim. O que você acha? Tipo, eu falar das escolhas das músicas, não? Não, a gente vai introduzir, né? Apresentar também. Ah, que As vocês, tipo, músicas. voltam e falam das músicas que vocês já falaram. Não, das próximas. próximas, do Porque, que tipo, ela dali, lá, entendeu? Entendi. Porque já tem um, tipo. E Já aí, começar com as começar falando pelas músicas e aí faz o caminho. assunto flui, Acho. Foi o que eu pensei. Então, eu volto, você... Volta, então. Tá, pode voltar. Vai. Opa, vai. Vamos? Cadê o moço? Tá ali? Ah, Tá rodando. Mas fica. Olha lá. ele manja. Voltamos aqui com o programa Vivências na Rádio Fiscar 95.3 e você está escutando mais uma seleção de músicas da nossa convidada bissexual, Lohane Oliveira. Você escutou Doces Bárbaros, O Seu Amor, Marisa Monte, Amar Alguém e Kátia B, Só Deixe o Meu Coração na Mão de Quem Pode. Eu acho que, então, voltando um pouquinho nessa questão das relações, de afetividades e tudo mais, a gente acaba entrando também no assunto de sexo, né?
E pensando nisso, hoje eu vou até introduzir, então, as músicas que você escolheu para esse último bloco, porque tem tudo a ver com isso, né, que a gente vai falar. E uma delas é Lala, da Carol Conká. E para quem não conhece, é uma mulher maravilhosa de Curitiba, cantora e compositora, atriz, apresentadora e produtora. Muitas Negra. coisas. Apenas tudo, né, rainha? E Maravilhoso. a MC Linda Quebrada, que é uma cantora trans do interior de São Paulo, terrorista de gênero, como ela se coloca, e que tá sempre fazendo questionamentos também sobre sexualidade e gênero nas suas letras e nas suas músicas. E né? negra também, periférica. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente dessas duas escolhas, pra quem vai ouvir, e já entrando nesse assunto que é um pouco polêmico. Sexo polêmico. Então, né, a gente tava conversando antes, na hora de pensar essa coisa da estrutura e tal. Achei que um assunto legal, assim, pra entender, é a coisa da relação que a gente constrói com o sexo, né, da vida. Então, a escolha das músicas foi muito sobre isso, assim. Lala, maravilhosa, né, todo mundo já ouviu, é nova, maravilhosa. Então ela fala muito dessa coisa, né, do sexo oral, de como os caras percebem ou não percebem o sexo oral como uma Do possibilidade. sexo oral em uma vagina, né? Exatamente, do Uhum. sexo Porque oral em uma caso vagina. vocês não sabem, sexo oral não é só uma chupetinha, né? E existe, né, gente? E Tomara também tem um verso maravilhoso, né, da MC Lin, que ela fala: Tomara que na hora do vamos ver tenha muito mais do que só entre e sai vara. Então eu achei massa porque, né, dentro da minha trajetória pessoal, assim, foi um processo eu conseguir me desvencilhar dentro da ideia da penetração compulsória, né? Coisa que se colocava nas minhas relações com homens. E eu acho que essas duas músicas versam muito sobre isso, né? Pra gente entender o sexo como um universo de possibilidades, né? Que o sexo não é só penetração, necessariamente penetração. E do quanto é importante também a gente, né, mulheres e pessoas, a gente se reapropriar, né, do direito de dizer sim e não pras coisas, e do que a gente gosta e do que a gente quer, enfim. Assim como a gente tá tentando construir relações afetivas, né, que trabalhem autonomia, a gente construir relações sexuais que realmente pautem, né, a segurança e o cuidado e a vontade dessa lógica patriarcal. Total. E falocêntrica, né? Como você tá pontuando até agora. E você acha que as pessoas que... Uma identidade barra orientação, que é a habilidade, você acha que as pessoas têm alguma especificidade? Se elas são mais vulneráveis? Como é? Como você percebe a sexualidade enquanto uma menina cis se relacionando com mulheres, homens e outros gêneros? Como... Vulneráveis se diz no sexo. Isso, agora em relação ao sexo, mas se você quiser falar em relação à afetividade também. Eu acho que uma outra coisa, né, dentro daquela chave do estereótipo que a gente estava falando, é esse estereótipo de que pessoas bissexuais elas estariam mais propensas a contrair DST, e, né? Então tem esse estereótipo de, pessoas bissexuais, especialmente mulheres bissexuais, seriam um vetor de doença. Problemático. Não, problemático demais, porque acho que parte de várias ideias erradas, assim, né? Primeiro, que o sexo lésbico, né, ou o sexo entre pessoas com vagina, ele estaria seguro, né? Isento de contrair DSTs, né, estariam menos vulneráveis. Essa questão a gente até chegou a comentar aqui no programa, né, com a nossa outra convidada, Carol. Sim, a Carol Sabino. É mesmo. Essa questão a gente até já comentou, na verdade quem comentou foi a Carol Sabino, né, num outro programa aqui, falando sobre lesbiandade e tal, que é massa. Sexo, entre pessoas com vagina causa sim DST, é transmissor sim, e a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, e para além do fato de que também, né, você pode contrair DSTs em relações entre pessoas com vaginas, a gente tem uma dificuldade imensa de pensar e acessar, né, métodos de barreira, porque, Total. enfim, né, ginecologistas e toda a indústria médico-farmacêutica não está preparada para lidar com isso, né, preparada ou interessada. Então, a gente reforçar esse argumento de que, na real, quem está levando doença, né, seriam as pessoas bissexuais por se relacionarem com pessoas com pênis, né, e elas estariam levando doenças para a comunidade lésbica, para as pessoas. Imagina, é uma ideia
muito errada e que acaba blindando a gente de pensar, inclusive, proteção entre mulheres, né? E entre pessoas com vagina. Então, Uhum. a gente Uma fala da pausa. afetividade. Mas já tem mais alguma coisa que você... Não, da Você tinha afetividade. falado da da afetividade. afetividade. Gente, 2 pessoas no mesmo programa. Né? É incrível. É incrível. Ah, eu acho que Uhum. Então, acho que quando a gente está discutindo, né, coisa do sexo e da saúde sexual das pessoas sexuais e não só, né, eu acho que a gente tem que pautar muito mais o fato de que a gente precisa acessar a informação, né, e pensar maneiras de meio que blindar essas restrições que se colocam pra gente do que, né, validar esses argumentos. Então, de fato, assim, né, mulheres bissexuais e não monogâmicas, não é porque elas são percebidas como um grupo de risco, né, muitas vezes dentro do discurso médico, assim, mesmo. Que a gente tem que fazer, assim como qualquer outra pessoa, pensar maneiras de se cuidar e de... Uhum. Enfim. Peraí. Eu achei bom. Pensar. É. Achei que você também fechou. achei. Você deu um. Amiga, a gente vai ter que fazer. Não, tá. Carinho. Então, eu acho que a gente, né, enquanto pessoas bissexuais, o que a gente tem que fazer para pautar essa questão da saúde sexual é buscar informação, buscar maneiras de, dentro das nossas relações, construir diálogo e abertura para o cuidado, né? Mais do que validar o argumento de que a gente é um grupo de risco. Uhum. É isso, eu acho que isso é uma questão de empoderamento mesmo da identidade bissexual, né? Porque é difícil. É um processo difícil de entender como uma pessoa bissexual, né? É a questão do armário eterno, né? Tá com uma pessoa que tem um certo gênero, talvez você. Não só você, mas a sociedade acaba achando, né? Então, se é uma menina bissexual, por exemplo, tá em uma relação afetiva, uma outra menina fala, ah, não, agora é lésbica. Como... Uhum. Fala isso, gente. É mais agora. É, tem uma indicação, né? Tem um texto muito bacana que saiu um dia desse chamado Quem Tem Medo de Se Dizer Bissexual, né? Que é uma moça que ela fala justamente sobre essa coisa do quanto foi difícil para ela se reconhecer enquanto bissexual, né? Da vida. E do quanto muitas vezes ser bissexual é você encarar de fato um armário eterno, né? Porque você vai ter que se colocar e se... Né, você vai ter que sair do armário a vida inteira, porque em todos os espaços as pessoas vão estar ou questionando, ou deslegitimando, ou negando de alguma forma a sua sexualidade baseada em com quem você esteve ou está, né? Exatamente. Uhum. Quando as pessoas veem 2 pessoas andando de mão dada na rua, por exemplo, por 2 homens, fala, é gay. 2 meninas é lésbica. Um homem e uma mulher é hétero, mas ninguém nunca fala, nossa, é bi. Né? Talvez Não, seja outra coisa talvez que seja. não, né? Pô. Pois é, a gente existe, existimos. Importante. Vamos encerrando então esse bloco, né? Infelizmente o programa, né? Ah, meu Encerrando. Deus, o final do primeiro programa com essa pessoa maravilhosa, Lohane. Ai, meu Deus. Obrigada pela presença. Olha, a gente nem Lohane. citou o meme, o programa Ai. inteiro. É agora. Não, eu não vou fazer, eu não tenho propriedade. Mas a gente encerra então escutando as 2 indicações maravilhosas de Lohane. Inclusive, fica a dica aí pra procurar as listas do Spotify dela. A gente vai então de Carol com K, Lala, e MC Linda Quebrada, Tomara. Você quer se despedir, Lohane? Quer dar suas último salve? Sim, gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né? E do programa ter acolhido a nossa programação do mês da Lógico. visibilidade bissexual. Uhum. Então eu acho que, né, bora todo mundo aí colar nos espaços que a gente tá tentando construir. Enfim, né? Colocar a bissexualidade em discussão. Que a gente precisa fazer, né? Se colocar enquanto bi, sair dos nossos muitos armários e colocar a bissexualidade enquanto um ponto de pauta. Massa, muito obrigado pela presença. E ao longo dos outros programas a gente vai discutindo também a bissexualidade a partir de outras vivências, né? Isso aí. Obrigadíssima pela presença e pela seleção maravilhosa.
Bora de música então. Você fica com a Carol com K e MC da Quebrada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Nossa.